Graça e paz novamente. Deus abençoe sua vida de uma forma muito graciosa e muito poderosa. Nós estamos aqui na incumbência de estar fechando o congresso como o nome que tem sobre a adoração reformada. E isso significa que há uma preocupação e uma iniciativa por parte da igreja de nos levar, a Igreja Batista Nova Vida, de nos levar a uma compreensão perfeita e, por que não dizer, soberana daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre adoração. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo em João, o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 24. Nós somos membro da Igreja Batista Central de Timóteo. Eu sou o líder da rede de homens lá da igreja. Está aqui comigo a minha esposa, a Vivi, que está aqui bem próximo aqui. E também o Gabriel, também, que é um rapazinho que estava tocando a bateria aqui. E agradecer também ao pastor e à igreja por nos confiar essa oportunidade aqui. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 24. Tenho certeza que os irmãos têm sido tocados e abençoados e influenciados pela palavra de Deus nesses dias, né? Nas ministrações que foram ministradas aos irmãos na sexta-feira pelo presbítero, pelo Wagner, nosso companheiro lá em Nova Era. E hoje é um simples irmão, uma pessoa que carece muito da graça e da misericórdia de Deus, que está tendo esse privilégio, essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24, nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que agora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar, irmãos. Nós precisamos começar a entender o texto de uma forma. Primeiro, entendermos que há um assunto, há um tema sendo abordado aqui por Jesus. Esse texto é um texto conhecido de todos nós, é um texto de um encontro inusitado, no mínimo inusitado, e um encontro que acontece várias coisas que nós poderíamos chamar de superioridade e de superação àquilo que os homens entendem sobre relacionamentos. Nós
estamos diante de um texto profundamente atual, porque é um texto que aborda preconceito, é um texto que aborda problemas culturais, é um texto que aborda conflitos raciais, e é um texto que nos eleva como ser humano e como proposta divina naquilo que nós devemos viver as nossas relações. E como eu iniciei aqui, nós precisamos entender que aqui existe um tema, e esse tema é a adoração, e existe uma palavra afirmativa do Filho de Deus sobre aquilo que Deus interpreta sobre a adoração. Então nós chegamos à conclusão de que esse texto ele é definitivamente de todos os outros textos que são abordados no Velho Testamento sobre louvor, adoração, e que são abordados também no Novo Testamento, nós precisamos entender que esse texto é a autoridade definitiva. Que esse texto é a autoridade definitiva sobre a adoração. Ou sobre a forma pelo qual Deus quer ser adorado. Porque esse texto fala sobre o tema e esse texto tem uma definição do próprio Cristo. E aí nós chegamos à conclusão com Jesus de que se esse texto ele é a autoridade definitiva sobre a adoração, todas as outras interpretações devem ser postas sobre dúvida. Todas as outras interpretações devem ser postas sobre suspeita. Porque tudo aquilo que deve ser, ou tudo aquilo que é configurado, na nossa atual igreja, na nossa atual mundo evangélico sobre adoração, precisa ser interpretado à luz da palavra de Jesus em João capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24. Porque Jesus está respondendo conflitos raciais e mostrando que a causa dos conflitos raciais, a causa dos preconceitos aqui no texto, tem a ver sobre como Deus deve ser interpretado ou como Deus deve ser adorado. E então nós chegamos à conclusão de que a adoração, aqui segundo o que Jesus está propondo, não é um objeto de propriedade de nenhuma religião. Porque Jesus está diante de um conflito religioso. Por parte dos judeus que entendiam que Deus deveria ser adorado geograficamente em um lugar. E que Deus, de alguma forma, era propriedade da religião judaica. E na outra ponta religiosa, nós temos os samaritanos, que acreditavam no mesmo Deus e que possuía configurações e liturgias religiosas diferentes dos judeus. Mas que de alguma forma acreditavam também eles, os samaritanos, que adoravam esse mesmo Deus. E esse conflito ele surge diante da história. Ele é um conflito georreligioso, ou seja, a religião, a teologia, a interpretação sobre Deus fez com que uma nação se dividisse e fez com que essa nação se interpretasse de forma diferente.
E esse conflito ele começa a surgir em 722 a.C. Os samaritanos, ou a cidade de Samaria, fazia parte do reino norte. E Jerusalém fazia parte do reino de Judá ou do reino sul. E no ano de 722 a.C., houve uma invasão por parte dos assírios. E os assírios conseguiram invadir o reino norte, cuja capital era Samaria. E a política militar dos assírios era de exterminar a cultura. Eles despovoaram a região norte dos judeus ali, nativos, e trouxeram outros povos de outras nações para morarem, para viverem, para conviverem, para se tornarem ali um povo dentro do território da Samaria. E por causa disso, os judeus de Jerusalém, ou os judeus do Reino Sul, não consideravam mais os samaritanos como judeus, como irmãos nativos, e sim como irmãos bastardos, irmãos dentro de um misticismo, dentro de uma interpretação cultural diferente. Os judeus não mais reconheciam como o seu próprio povo, seus próprios irmãos e sua própria família e sua própria nação. E para agravar o conflito, em 422, quando o povo de Deus retorna, antes de Cristo, 422 antes de Cristo, quando o povo de Deus retorna da Babilônia, os samaritanos que ali estavam ofereceram ajuda para reconstruir os muros de Jerusalém e para reconstruir o templo de Jerusalém. E os judeus não aceitaram a ajuda porque eles eram mestiços. E então os judeus não poderiam se misturar e não poderiam dar liberdade aos mestiços samaritanos na reconstrução do templo, porque segundo eles, o templo pertencia somente, ou a reconstrução do templo pertencia somente a judeus, digamos assim, que tinham pedigree. Quando Neemias volta, começa a estabelecer as leis novamente sobre a nação, depois do retorno da Babilônia, houve um casamento de um dos filhos do sacerdote de Jerusalém, com a filha de Sambalate, que era líder religioso dos samaritanos. E Neemias disse que esse casamento deveria ser rompido, que esse casamento deveria ter uma separação, porque os judeus não poderiam casar mais com mestiços e consideravam então os samaritanos não mais como irmãos e como mestiços. O filho do sacerdote não aceitou romper o casamento, se juntou com Sambalate, que era líder religioso dos samaritanos, e criaram na Samaria um templo onde eles poderiam adorar, porque, segundo a tradição judaica, eles não poderiam, em um casamento mestiço, adorar no templo de Jerusalém, que estaria sendo reconstruído. Havia um conflito profundo e intenso sobre essas duas etnias, esses dois povos. E interessante, irmãos, que eles construíram no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, o Templo de Samaria. Então ali havia dois templos, o Templo de Jerusalém e o Templo dos Samaritanos, que logo depois foi destruído por Tobias, um dos macabeus. Então havia conflito, havia uma rixa, havia uma desavença que se estendia há anos diante dos judeus e dos samaritanos.
Samaria ficava ao norte de Israel e Jerusalém ao sul de Israel. A região de Israel ao sul pertencia à província de Roma, chamada Judeia. E no norte, onde estava Samaria, tinha uma outra província de Roma chamada Galileia. A ida da Judeia para Galileia era mais ou menos um trajeto de 6 dias, passando pelo Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão. Mas se você passasse da Judeia para Galileia, passando por Samaria, esse percurso diminuía por 3 dias. Mas os judeus não passavam pelo território dos samaritanos. Eles preferiam aumentar o percurso por 3 dias a mais do que diminuir por 3 dias e passar em solo samaritano, porque era um solo condenado, um solo prostituído, um solo destruído dentro da santidade de Deus. Então havia um conflito. Jesus está diante desse conflito. E você sabe de que onde há um conflito, há ideias e posições diferentes. Há pontos que não são comuns. E esse ponto em comum era onde Deus deveria ser adorado. Onde Deus deveria ser proclamado, onde Deus deveria ser reverenciado, em qual lugar? No Monte Gerizim, lá na Samaria, ou no Templo de Jerusalém, lá na Judeia. E aí então Jesus traz uma definição sobre a forma, ou o jeito, ou o propósito pelo qual Deus deve ser adorado. E ele vai dizer àquela mulher que não existe mais um lugar. E esse lugar, segundo ele, existiria somente a partir do momento que ele morresse na cruz do Calvário. E ele começa a dizer que a hora já chegou, onde Deus não pode ser mais adorado no Monte Gerizim, onde Deus também não pode ser mais adorado no Templo de Jerusalém. E ele começa então a definir uma adoração, a definir uma causa, a definir um jeito, a definir um propósito pelo qual o homem deve adorar a Deus. E ele começa a dizer então que a adoração não tem nada a ver com religião. Nenhuma religião tem o poder de deter sobre si mesma, sobre seus dogmas, sobre suas disciplinas e sobre suas tradições, autoridade sobre aquilo que é chamado de adoração. Porque a adoração não pertence a nenhum sistema religioso. Isso é interessante porque é uma frase que diz assim, que eu sou propriedade de Deus. E pelo fato de eu ser propriedade de Deus, eu tenho como ambição maior adorá-lo e exaltá-lo. Mas não é porque eu sou propriedade de Deus, significa que eu terei a arrogância de dizer que Ele é propriedade minha. E o que a religião faz é trazer sobre si essa interpretação de que Deus pertence a essa religião, que Deus pertence a essa igreja, que Deus pertence a essa denominação, porque aqui nós adoramos a Deus de forma correta. Mas Jesus estava dizendo que a adoração não é direito. Não é direito dos judeus e não é também direito dos samaritanos. Porque ele vai dizer que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura segmentos. Deus não procura religiões. Deus não procura denominações. Deus procura pessoas.
O compromisso de Deus não é com sistemas. O compromisso de Deus não é com instituições. O compromisso de Deus é com gente. É gente que adora a Deus. E é gente que é convidada a adorar a Deus. E é gente que é procurada para adorar a Deus. O que é religião? Religião, segundo o venezuelano Otto Maduro, é o conjunto de discursos e práticas referente aos seres anteriores e superiores, ao ambiente natural ou social em relação aos quais os seus fiéis desenvolvem uma relação de dependência, obrigação e compensação. O que é uma religião? Religião é um conjunto de regras, é um conjunto de discursos, é um conjunto de práticas, é um conjunto de dogmas, onde as pessoas têm uma relação com seres anteriores do passado, seres superiores que estão acima, que transcendem a esses humanos, cuja relação ela é natural e ela é social. E esses fiéis, através desses discursos, dessas práticas e desses dogmas, procuram desenvolver uma relação com essas divindades através de dependência, de obrigações, em busca de uma compensação diante das obrigações e dos favores. Isso é religião. Mas a Bíblia diz aqui, e Jesus nos diz, que a Bíblia nos fala, melhor dizendo, que Deus ele procura verdadeiros adoradores. Ou seja, adoração é essencialmente relacional. Adoração ela é essencialmente comunitária. A adoração ela não é institucional. Deus não tem compromisso com monumentos. Deus tem compromisso com gente. E uma coisa que nós também podemos aprender aqui é que não existe um lugar. No Velho Testamento, tudo religiosamente girava em torno de Jerusalém. Havia um lugar que era Jerusalém, havia um templo em Jerusalém, então a geografia era santa, o templo era santo, eram levantados sacerdotes e sumos sacerdotes naquele templo, naquele lugar, e ali eles prestavam e ofereciam os seus cultos. E que, segundo a religião judaica, Deus estava estaticamente preso àquela geografia. E que Deus somente poderia ser adorado de forma territorial. Tanto é que a Bíblia diz que o profeta Jonas, quando ouviu a voz de Deus e o chamado de Deus para ir até Nínive, o que ele fez? Ele pegou uma passagem, comprou uma passagem para um outro lugar. E ele foi para Tarsis. Por que ele foi para Tarsis? Porque, segundo ele, se ele saísse geograficamente da ação do raio divino de Deus, ele estaria protegido contra qualquer manifestação e influência de Deus sobre a vida dele. Então, quando ele ouve a voz de Deus, e Deus o chama para ir no lugar, e ele decide que ele não vai, para que ele não fosse mais confrontado pela voz de Deus, ele toma e compra uma passagem para um outro lugar. Por quê? Porque, segundo ele, Deus é territorial. Deus só age em Jerusalém. Deus só age em Israel.
E então, se você quisesse ser abençoado no Velho Testamento, você só poderia ser abençoado por Jerusalém. Você poderia somente ser abençoado por Israel. Mas Jesus está dizendo no Novo Testamento, Jesus está dizendo que não existe mais um lugar. No Velho Testamento, todos deveriam convergir a uma nação santa, a um povo santo, a uma lei santa. Mas no Novo Testamento, Jesus está dizendo, e principalmente quando ele diz lá em Atos 1:8, que ele espalha os seus discípulos para todos os lugares, até os confins da terra, ele está dizendo que a bênção vai com eles, para qualquer lugar. Não existe mais um lugar santo, existe sim agora pessoas santas. Não existe mais um lugar separado, existe pessoas separadas para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Deus procura verdadeiros adoradores, porque a adoração não pode ser feita por objetos. A adoração não é mais aceita por coisas. A adoração não é mais aceita por dias. A adoração não é mais compreendida por uma agenda. A adoração ela é feita na relação um com Deus e na relação com uns com os outros. Jesus transfere a adoração de um lugar para pessoas. São as pessoas que adoram a Deus. Não são mais os dias, não são mais os lugares, não são mais os objetos consagrados. Portanto, então, a adoração é uma proposta de restauração. É uma proposta de restauração divina para o homem. E aí então Jesus vai dizer, Deus, ele é, olha a teologia aqui, Deus, ele é Espírito. E aí então Jesus está trazendo uma realidade, a realidade da natureza de Deus. A realidade da natureza de Deus. Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. O que ele está querendo dizer para aquela mulher e para mim e para você? De que não é mais um chamado à alienação ou a uma vida penitente. Através da adoração a Deus, nós conseguimos reconhecer a sua natureza, ele é Espírito. Então, se ele é Espírito, a sua natureza é espiritual. E se a sua natureza ela é espiritual, ela não pode ser reduzida a tempo e nem espaço. Deus está aqui, porque você está aqui. Porque se você não estiver, porque se nós não estivermos, ele não vai estar aqui. Porque nada neste mundo pode conter a presença do Espírito de Deus, a não ser gente como eu e você. Jesus estava dizendo para aquela mulher, não é em Jerusalém, não é mais no Monte Gerizim, porque Deus é Espírito. Essa é a natureza de Deus. Portanto, é um equívoco assimilar a presença de Deus a um lugar, a um objeto ou a um monumento. Porque Ele é Espírito. Portanto, não existe aquele negócio, por exemplo,
Hoje eu estou na presença de Deus. Hoje eu não estou na presença de Deus. Você está na presença de Deus em qualquer situação, porque Ele é Espírito. É a sua natureza. E a sua natureza, ela é onipresente. Salmo 139. Não dá para fugir dessa presença de Deus. Olha, eu costumo dizer uma coisa que me faz recordar a minha infância. E infelizmente, quando eu falo sobre isso, eu me reporto a essa infância e percebo isso claramente em muitas igrejas. Um desenho que fez parte da minha infância era o desenho chamado He-Man. Ele é o homem. He-Man, ele tinha uma dupla personalidade. He-Man era meio esquizofrênico. Por que esquizofrênico? Porque ele chamava-se Adam, que significa Adão, e ele tinha um gato que chamava-se Pacato. Um gato assim meio boiola. E interessante que ele era medroso e o seu gato Pacato também era muito medroso. Mas quando ele viu o seu reino, escuta bem, quando ele viu o seu reino ameaçado por esqueleto, ele ia para um lugar, para uma caverna, e o nome dessa caverna era Grayskull, Castelo de Grayskull. E ele entrava na sua caverna, e ele levantava a sua espada e dizia uma palavra, um chavão. E esse chavão era: eu tenho a força. E no castelo de Grayskull ele se transformava de Adam para He-Man, e o seu gato Pacato se transformava em um gato guerreiro. E ele conseguia lutar e vencer o esqueleto. Mas ele só se transformava naquele lugar ali. E eu vejo, infelizmente, muita gente que tem vida cristã somente dentro da igreja. Que tem vida cristã somente dentro do monumento. Que se transforma, que se torna-se guerreiro. Que se coloca ou coloca a sua armadura e luta contra tudo e contra todos naquele lugar. Mas quando ele sai daquele lugar, daquela esfera santa, daquele território santo, ele perde sua força e ele torna-se uma pessoa sem nenhuma capacidade de influenciar o meio em que ele está vivendo. Por quê? Porque não entendeu a adoração como Deus e como Jesus nos explica. Calvino dizia o seguinte: se você não encontrar Deus em qualquer lugar, se você não ver Deus em qualquer lugar, você não verá Deus em lugar algum. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que não existe um lugar onde Deus está. E não existe um lugar onde Deus não está. Porque Deus está em todos os lugares. E a partir do momento que o Cristo eterno nos confiou a sua graça e a sua bendita misericórdia, nós carregamos essa presença de Deus em qualquer lugar. Para qualquer lugar. Porque se ele não estiver em qualquer lugar, ele não estará em lugar algum. Porque Deus é Espírito. E o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você? Que a palavra Espírito também quer nos mostrar uma outra coisa. Uma oportunidade de projetar a nossa história segundo a finalidade maior da nossa vida, que é glorificar a Deus.
Quando ele diz que Deus é espírito e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, ele está querendo dizer isso para mim e para você, interpretar o mundo e a nossa história segundo a vontade do Eterno. Isso é ser espiritual. Isso está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, se não me engano, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Se nós somos espirituais, nós devemos buscar as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. É começarmos a ver as nossas relações de forma espiritual. Jesus então nos dá uma oportunidade de sermos semelhantes a Ele. Deus é espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Olha, nós somos espírito. Significa que eu devo olhar a vida e as relações da forma correta. Está escrito aqui no slogan na igreja, aqui, Igreja Batista Nova Vida. E aí está dizendo assim, para a glória de Deus, não é isso? Existimos para a glória de Deus. Esse é um grande ponto da reforma. A finalidade maior e final do ser humano é viver para a glória de Deus. E quando nós não agradamos, não glorificamos a Deus, o resultado você pode ver lá no capítulo 1 de Romanos. Quando nós não damos glória a Deus, quando nós não glorificamos a Deus, e quando a finalidade maior da nossa vida não for glorificar a Deus, você vai ver lá o que acontece em Romanos capítulo 1. Nós perdemos a nossa capacidade de ser humano e vivemos como um pedaço de carne, diz o apóstolo Paulo. E a outra parte é verdade. Então Jesus está nos chamando a viver a mesma natureza, Deus é espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito, ou seja, a mesma natureza, sermos semelhantes ao Altíssimo. E em verdade, a palavra verdade tem dois aspectos. Primeiro, conhecimento. Informação de causa. Eu o adoro porque as Escrituras nos diz que nós devemos adorá-lo desse jeito, dessa forma. Porque ele é sim segundo as Escrituras. Daí então a importância de uma vida em torno. Daí a importância de uma vida em torno da revelação das Escrituras de Deus. Existe uma frase dos reformadores que me chama muito a atenção. Na verdade, duas. A primeira é que tudo das Escrituras deve ser interpretado à sombra da cruz e à luz da ressurreição. E há uma outra frase dos reformadores que nos diz assim: Deus se fez verbo e o verbo se fez carne. O Deus que se fez verbo, que deve ser interpretado e percebido segundo as Escrituras. Essa é a verdadeira conotação da natureza de Deus, segundo as Escrituras. Mas as Escrituras, ou o verbo, se fez carne, como diz lá em Hebreus. Nesses últimos dias, Deus tem se revelado a nós de várias maneiras. Pelos seus profetas, Deus se revelou para nós através das Escrituras Sagradas, mas nesses últimos dias, diz o autor de Hebreus, Ele nos revelou, e se revelou através do seu Filho, que é a sua imagem. Se você não entender as Escrituras Sagradas, você pode entendê-la a partir de tudo aquilo que Jesus fez e Jesus falou. E finalizando, a palavra verdade tem um outro aspecto.
o aspecto da coerência. A primeira do conhecimento, adorar a Deus segundo as Escrituras reveladas. E a segunda parte da palavra verdade tem a ver com coerência. Primeiro, sentimento, emoção, de coração, é de verdade, não é de brincadeira, não. Não é seguir uma agenda religiosa, não é um serviço ou um ministério, um propósito para um propósito de vida, não. É uma vida coerente. Ou tentar diminuir o máximo a distância daquilo que a palavra de Deus diz que eu devo ser, e diminuir a distância da minha própria vida no dia a dia, para que a cada dia eu possa mais me parecer com o Filho de Deus. Esse é o propósito da vida, sermos a imagem do seu Filho. Adoração não é um ministério. Adoração não é um serviço. Adoração não é uma liturgia. A adoração não são músicas. A adoração não são instrumentos. A adoração é uma vida coerente com a palavra de Deus e de uma vida que vive como única finalidade glorificar o Eterno, exaltar o Eterno. Tem hora que eu até arrepio quando eu ouço algumas frases tipo assim: o ministério de louvor e de adoração da igreja vai ser chamado agora para cantar. Que isso? Eu não sou? Eu não sou adorador? Não existe ministério de adoração. Existe uma vida que adora a Deus. Se não há culto na sua vida, não há vida no seu culto. Vamos fazer um congresso de adoração? Vamos fazer um congresso de adoração, mas a adoração tem que ser de todo mundo. Não é pertencimento a ninguém, ninguém tem mais condições de ser adorador. Não, é para todo mundo. Adorar é o motivo e o propósito final da nossa vida, irmãos. Não é uma agenda. Porque Deus não está em agendas. Eu sei que o horário está um pouco avançado, mas eu queria cantar uma música que eu acredito que o Senhor me deu a oportunidade de fazer. Eu gostaria de chamar os meninos aqui do Ministério de Música da igreja. Ô Cristiano, então se não tem um ministério de adoração, tem um ministério de quê na igreja? Aí eu digo, tem um ministério de música da igreja que tem como serviço levar a igreja de forma congregacional, cantar louvores ao Senhor. E esses louvores que precisam ser coerentes com a nossa vida lá fora. Deu para entender? Ah, um ministério de adoração, então não tem ministério? Não, não tem ministério de adoração. Tem um ministério de músicos que tem como incumbência servir a igreja de forma congregacional, a levar palavras de cânticos ao Senhor que reflita a realidade de cada um lá fora. É especial? Não, não é especial. É normal, igual qualquer coisa.
É um serviço congregacional. Não é o ministério de adoração. É um serviço congregacional. Porque a adoração não se resume ao que a gente faz aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: adoração não pode ser reduzido ao que você faz aqui. E olha para ela e diz assim: se a adoração for só isso aqui, horrível. Horrível. Se a adoração se resumir somente a isso que nós fazemos aqui, a essa agenda litúrgica, nós estamos perdidos. Eu estou perdido. Eu gostaria de cantar essa canção. Aí você fica à vontade, você fica com seus olhos fechados, fica em pé. Fique do jeito que você quiser. Mas essa canção mudou muito minha vida. E foi um grito. Ela não é uma adoração, ela não é uma música de adoração, porque ela é somente um grito, um socorro, um desespero. É um desespero. Vamos adorar a Deus com essa música? Não, essa música não é uma música de adoração, essa música é um desespero da minha alma. Adoração é outra coisa, adoração é declarar palavras da soberania, da grandeza, da manifestação da graça e da bondade do Eterno. É revelar ao mundo o seu poder e a sua grandeza. É atribuir a Deus nosso coração e a nossa vida. Amém? Sei que não sou mais o mesmo. O primeiro amor se apagou. A minha adoração não mais consegue transcender os louvores que eu canto. Não traduzem mais meu caminhar, só sua graça me colocará de pé. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Sei que não sou mais o mesmo. O primeiro amor se apagou. A minha adoração não mais consegue transcender os louvores que eu canto. Não traduzem mais meu caminhar, só sua graça me colocará de pé. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Espírito Santo, dê a luz aos sonhos
de Deus, e venha o seu reino. Faz em mim sua vontade mais uma vez, Espírito Santo, dê a luz aos sonhos de Deus, venha o seu reino, faz em mim sua vontade mais uma vez. Você pode cantar comigo? Você pode ficar de pé? Sei que não sou mais o mesmo. O primeiro amor se apagou. A minha adoração não mais consegue transcender os louvores que eu canto. Não traduzem mais meu caminhar, só sua graça me colocará de pé. Você pode dizer isso? Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Espero em ti, Senhor. Espírito Santo, dê a luz aos sonhos de Deus, e venha o seu reino. Faz em mim sua vontade mais uma vez, Espírito Santo, dê a luz aos sonhos de Deus, e venha o seu reino.